Ó, agora vou trazer aquela reportagem que eu prometi pra você, que toca o coração, né? Você que é pai, você que é mãe, fica comigo, imagina a seguinte situação. Pensa aí no seu bebê que você esperou tanto tempo, né? Pra ver, pra ter esse rostinho perto de você, poder abraçar, poder fazer um carinho. Tantos planos durante os 9 meses de gestação, né? Só que tem um porém. Imagina que a criança vem ao mundo com uma doença genética rara. No caso aqui, a gente está falando da atrofia muscular espinhal, a sigla é AME. É uma condição que prejudica o desenvolvimento dos músculos e a coordenação motora. O bebê não tem força para nada, nem para chorar. Mas tem um remédio que pode salvar o filho e que pode dar a ele uma condição normal de vida, só que tem um problema. O medicamento custa uma fortuna. Sabe quanto? 12 milhões de reais. Presta atenção nessa história. A Alessandra e o Alailson tinham uma missão quase impossível. Em poucos meses, eles precisavam arrecadar 12 milhões de reais. Uma quantia gigantesca de dinheiro para salvar a vida do filho Arthur. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Com 1 ano e 9 meses, portador de uma doença genética, o pequeno Arthur precisava tomar até os 2 anos de idade a dose de um remédio que poderia reverter os sintomas da doença. O problema é o preço desse medicamento, 12 milhões de reais. Com a vida de Arthur em jogo, a única maneira de arrecadar os 12 milhões era pedir ajuda. Cada dia que passa, o desespero só aumenta. O medo, a angústia, medo de não conseguir o medicamento para ele. E eu vim aqui pedir para vocês que nos ajudem. A campanha online cresceu e a história de Arthur ficou conhecida em todo o país. Comoveu as estrelas da Rede Record. Parece impossível de conseguir, mas se todo mundo doar um pouco, a gente consegue. Já tiveram outros casos que as famílias conseguiram, tá? Eu peço a ajuda de todos vocês. A corrente do bem chegou a outros artistas. O Arthur precisa da nossa ajuda, ele precisa do nosso amor, do nosso carinho, da nossa solidariedade. Arthurzinho, né? Tamo aí com você e vamos ver se a gente consegue ajudar. Vale a pena, ok, galera? Come on, kids. Os pedidos surtiram efeito e aos poucos os valores começaram a subir. 2 dias depois da campanha começar, eram 300 mil reais. Em julho, o primeiro milhão. Na segunda quinzena de agosto, 2 milhões e meio de reais. Mas ainda não era suficiente. Em setembro, a família conseguiu na justiça que o governo federal doasse mais de 8 milhões e 300 mil reais. Parecia que a gente estava sonhando. A gente ainda ficou uns 2 dias assim. Será que é verdade? Será que aconteceu isso mesmo? A gente fez uma chamada de vídeo em grupo para a família e todo mundo chorando, emocionado e todo mundo comemorando, porque o sonho que parecia impossível estava cada dia mais próximo, né? Mesmo com o dinheiro suficiente para a compra do remédio, ainda havia outro problema. Era preciso zerar o imposto de 2 milhões e meio de reais que seria cobrado sobre o medicamento. E foi o que aconteceu após um decreto emitido pela Prefeitura de São Paulo. A caminhada foi árdua, mas estava próxima do fim. A sensação que a gente tinha era paz e gratidão ali naquele momento. E felicidade, né? Que, nossa... Uma felicidade sem tamanho. Desde o começo foi um pesadelo, né, pra gente, assim. E de repente virou um sonho, assim, né? Aquele negócio que a gente tava, meu Deus... Difícil de acreditar, cara. Na semana passada, Arthur foi internado nesse hospital de Curitiba, que é referência em tratamento pediátrico. Essas imagens foram gravadas pela equipe do hospital. Elas mostram a caixa do medicamento mais caro do mundo. Arthur recebeu o medicamento na última sexta-feira e na tarde do mesmo dia recebeu alta. Ele e a família devem continuar por cerca de 1 mês aqui na capital paranaense, porque ele vai ser acompanhado de perto pelos médicos de Curitiba, que precisam analisar os efeitos do remédio no organismo dele. As crianças com AME, né, são crianças que não produzem a proteína responsável por manter vivo o neurônio motor e com isso esses neurônios motores, que são os neurônios que estão lá na medula, vão morrendo mais cedo. Então um bebê completamente molinho. Com a aplicação do medicamento, a gente consegue frear a evolução da doença. Eu penso
nessa recuperação dele, e a gente estava falando, saiu ontem, né? Tava vendo uns brinquedinhos lá. Aí eu falei, ó, daqui a um tempo eu comprar aqui que vai servir para mim e para ele, que eu também quero, né? Brincar, nós vamos brincar junto. Arthur completou 2 anos no dia 8 de novembro. E nesse 2020, não foi só ele quem renasceu. Hoje eu não acredito mais no impossível, porque 12 milhões pra gente, uma família da Zona Sul de São Paulo, de uma classe média baixa, né? Assim, é uma coisa impossível. O Arthur, hoje o mundo inteiro praticamente conhece o Arthur. E eu acredito mais e mais que Deus está cada dia mais tocando os corações das pessoas. E através do Arthur, muitas pessoas estão aí firme e forte aí na fé também. Assim como a gente, né? Assim como ele fortaleceu a nossa fé, fortaleceu também de muitas pessoas.